Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana, filha dele, trazendo para vocês a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para abençoar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no livro de João, capítulo 16. Eu vou começar a ler a partir do versículo 8 e depois nós vamos fazer uma breve análise a respeito do que o texto nos ensina. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Depois nós vamos ler mais 2 versículos, mas a princípio vamos falar a respeito desses. Aqui quem fala é Jesus. Esse capítulo está intitulado, na minha tradução pelo menos, como a missão do Consolador. Consolador, para quem não sabe, é uma das maneiras em que é chamado o Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo. O Espírito Santo de Deus. Jesus aqui nesses versículos está falando a respeito de uma das atribuições do Consolador. Por exemplo, Jesus diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes, quando nós temos a boa intenção de evangelizar, o que é evangelizar? É levar e ensinar sobre a salvação de Jesus Cristo para a humanidade. É dar às pessoas a oportunidade de conhecerem a Cristo, saberem da sua salvação, do que ele fez por nós, a maneira como ele morreu por nós e ressuscitou. E você leva a essa pessoa a oportunidade de, uma vez que ela conhece o evangelho, a boa notícia da salvação, ela passa a ter ali a sua atitude, decisão de, uma vez que ela vier a crer, porque necessita da fé, ela venha a aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Pois bem, muitas vezes quando nós temos a boa intenção de evangelizar alguém, nós caímos em uma falha muito comum que nós precisamos tomar cuidado, que é acharmos que nós temos a obrigação, a missão ou o poder de convencer alguém a aceitar a Jesus. Jesus nunca, em tempo algum, deu a ordem ou nos atribuiu a tarefa de convencimento. O que ele nos manda é: vão por todo mundo, por todos os lugares, e preguem o evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, todas as nacionalidades, línguas, gêneros, povos, por onde você for, seja mundo afora ou dentro do seu próprio país, pregue o evangelho para todas as pessoas. Dê a elas a oportunidade de conhecerem a Jesus e a salvação de Jesus. Muitas das vezes, porém, o evangelizador ou o evangelista pega para si a atribuição de convencer. E aí ele usa de toda a sua persuasão, o seu conhecimento bíblico, teológico, para tentar convencer alguém a aceitar a Jesus. Muitas das vezes causando até uma situação constrangedora, desconfortável e até sufocante para aquela pessoa que está sendo alvo da sua evangelização. E das duas, uma, ou essa pessoa vai fugir porque ela está sendo ali pressionada, o evangelizador erroneamente está tentando convencê-la, algo que não é atribuição do evangelizador, ou, se ela não fugir, ela vai acabar
principalmente se for uma pessoa mais passiva ou uma pessoa menos conhecedora, digamos assim, da vida mesmo, né? Uma pessoa muito jovem ou às vezes uma pessoa assim muito passiva, até que não tem muito posicionamento, essa pessoa vai acabar se deixando levar. Não, eu aceito Jesus sim, porque o evangelizador insistiu tentando convencer, mas aquela conversão de fato não aconteceu. A pessoa ela só aceitou, ela verbalizou que aceitou a Jesus, porque ela foi ali pressionada por aquele evangelizador. Isso não garante a salvação daquela pessoa. Ela agiu de maneira pressionada. E quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos de maneira voluntária, no sentido de que eu entendi aquilo que eu ouvi sobre Jesus, aquilo fez sentido para mim no sentido de que eu creio que aquilo é verdade, que Deus mandou para a terra o seu Filho em forma de ser humano, ele habitou entre nós, ensinou sobre o reino de Deus, operou muitos milagres, foi morto, ele reviveu, passou ainda um tempo aqui ensinando e depois ele voltou para o céu. E dentro do tempo estipulado por Deus, ele vai vir à terra novamente, buscar o seu povo e aplicar o juízo. Pois bem, quando a pessoa crê que tudo isso é verdade, de fato é, e ela aceita, eu quero esse Jesus para senhorar, digamos assim, a minha vida, eu quero o senhorio de Jesus na minha vida. Ela aceita, é algo sincero. Lembrando que Deus vê o que tem dentro de nós. Então aquela pessoa, ela confessa Jesus como Salvador. Isso é uma conversão verdadeira. Agora, aquela pessoa que está sendo ali pressionada por um evangelizador, tentando convencê-la a entregar a vida a Jesus, e essa pessoa, tá bom, eu aceito. Ela não se converteu. Aquele evangelizador, por sua vez, alimentou ainda mais a sua vaidade. Eu fiz aquela pessoa se converter. Quem faz o ser humano se converter é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Jesus diz aqui, João 16, versículo 8, quando ele vier, ele, o Consolador, convencerá o mundo. Essa atribuição, esse dever, essa tarefa, essa incumbência, essa demanda de convencer é do Espírito Santo, nunca foi nossa demanda. Não temos a capacidade de convencer, até porque o ser humano se encontra na condição de pecador. Então, uma vez que somos todos pecadores, como esperamos convencer do pecado uma outra pessoa se nós mesmos também cometemos pecado? Não existe em nós respaldo, credibilidade, firmeza ou suficiência moral ilibada de alguém que jamais cometeu pecado para que possamos ter a capacidade de convencer alguém. Por isso, essa atribuição é do Espírito Santo. Todas as vezes em que alguém chegar para você tentando te evangelizar e você perceber que essa pessoa está ali tentando te convencer a fazer o que ela está falando, não ceda. Você só vai se converter de maneira verdadeira quando você compreender que Jesus morreu para te salvar do inferno. Quando você crer nisso, você aceitar no seu coração Jesus como seu Senhor, você verbalizar isso, Senhor Jesus, eu creio, eu te aceito como Senhor da minha vida, essa é a conversão sincera e verdadeira.
Fora disso, não há conversão sincera. Pois bem, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, ele vai, como ele é muito didático, ele vai passo a passo explicar esses três elementos. Por exemplo, ele vai dizer por que o Consolador vai convencer o mundo do pecado. Porque não creem em Jesus. O pecado de não crer em Jesus. Então, o Espírito Santo, o Consolador, vai convencer o mundo do pecado porque as pessoas não creem em Jesus. Só o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de convencer o pecador que Jesus é o Filho de Deus e que morreu para nos salvar. Jesus vai falar ainda, ele convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. A justiça consolidada quando Jesus volta para habitar na presença de Deus no céu. Ele vem para cumprir a sua missão, cumpre a sua missão com toda a excelência e maestria. Então agora ele vai voltar aos céus para cumprir a justiça. É justo, depois de tudo que ele passou, depois da sua missão concluída, ele voltar para o céu. E por fim, então aqui o Espírito Santo vai convencer da justiça de que Jesus voltou para o céu. Porque isso valida a ressurreição de Jesus, para que muitos não digam que Jesus foi apenas um profeta que morreu e acabou. Então o Espírito Santo convence do pecado para aqueles que não creem em Jesus. O Espírito Santo convence da justiça para validar a ressurreição de Jesus. A justiça porque ele voltou para o céu, ele ressuscitou. E em terceiro, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? A Bíblia fala. O príncipe desse mundo, que é chamado assim pelo próprio Jesus, como ele está falando agora, é Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo que nós estamos. Porque a partir do momento em que o ser humano fez a vontade do diabo, o ser humano perdeu a autoridade, o domínio sobre essa terra que Deus tinha nos dado. A autoridade foi para Satanás. É por isso, eu não vou entrar na história de Jó, mas eu vou fazer um comentário breve. É por isso que quando lá na história de Jó, os filhos de Deus, aquela linguagem dita daquele jeito, né? Mas é bom deixar claro que anjos não são filhos de Deus, como Jesus Cristo é filho de Deus, como cristão passa a ser filho de Deus. Mas nós não vamos nos aprofundar nesse assunto agora, talvez em outra ocasião que Deus me mandar me conduzir. Só para fazer uma breve análise, quando os filhos de Deus vão à presença do Senhor, no meio deles, infiltrado, vai Satanás. E aí você para pensar, Satanás foi expulso do céu, porque ele se rebelou contra Deus. Ele convenceu uma parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, porque ele queria ser como Deus. Pois bem, o que Satanás está fazendo infiltrado no meio dos filhos de Deus que foram se apresentar ao Senhor? Ele foi como um representante da terra. Ele já não tinha mais a autoridade de anjo do Senhor. Disso ele foi destituído. Mas quando o ser humano, lá no Jardim do Éden, aceitou a sugestão de Satanás, deu a ele a autoridade sobre o mundo. Então, quando ele se apresenta a Deus, ele vai como o Senhor dessa terra. Senhor entre aspas e com S minúsculo. Ele vai como príncipe desse mundo. A pessoa que, o ser
Pessoa, modo de dizer, o ser, aquele que recebeu a autoridade desse mundo, porque conseguiu fazer com que o ser humano aceitasse a sugestão dele. Então veja que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, também convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O que é juízo? Juízo na Bíblia é a aplicação da punição de Deus para todo o pecado e pecador. É o juízo de Deus. É a aplicação desse castigo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele também é aquele que convence do juízo. Porque o príncipe desse mundo, o diabo, já está condenado. Tudo é feito dentro do tempo de Deus e Deus ele tem um organograma. Deus ele tem ali tudo bem elaborado, cada coisa acontece no seu devido tempo, é como uma engrenagem. Que todos aqueles elos vão girando para que todo um mecanismo aconteça, cada um ao seu tempo, velocidade, precisão e direção. Então, o tempo em que Satanás será jogado, lançado no lago de fogo que arde com enxofre e de lá não sairá, o momento em que ele será lançado na sua prisão eterna e de lá não sairá jamais, esse tempo é um tempo que acontecerá. Então, tudo acontece no devido tempo. Às vezes a gente pensa, por que Deus não pega logo o diabo, lança ele logo na sua prisão para acabar logo com o sofrimento da terra? Porque tudo tem o seu tempo de acontecer estabelecido pelo Senhor. Devemos lembrar que o pecado não entrou no mundo por vontade de Deus. Entrou pela nossa vontade de ser como Deus. Olha aí o diabo incutindo na mente do ser humano o pecado original dele, quando ele diz que vai fazer um trono acima do trono de Deus nos céus. Quando a Bíblia diz que o diabo ruge como se fosse um leão. E na verdade o único leão poderoso que a Bíblia nos apresenta é o leão da tribo de Judá, que é o nosso Deus. Mesmo assim, Satanás continua tentando ser como Deus, rugindo como se fosse um leão. Então, o diabo, ele coloca na mente do ser humano, ele aguça a vontade de ser como Deus. Tanto que depois de tudo feito, Deus vai falar com Jesus. Agora o ser humano é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Veja que o diabo nunca desistiu do seu plano inicial, afrontar a divindade suprema e absoluta e única de Deus. E quando ele não consegue fazer ele mesmo ser como Deus, ele enfia na mente do ser humano que o ser humano pode ser como Deus. Então, através do ser humano, o diabo vai tentando se realizar. Sabe aquela mãe que tentou ser bailarina, não conseguiu e está tentando se realizar na filha e não respeita a vontade da filha? Ou o pai que quis ser jogador de futebol não conseguiu e está obrigando o filho a ser um jogador e quer que o filho haja da maneira que ele agiria. Sabe esses pais que são nocivos? Aliás, se você faz isso com seu filho, pare, porque você está estragando o psicológico do seu filho. É praticamente isso. É claro que Satanás não é o pai do ser humano. Ele é o pai da mentira, então ele se faz o pai dos mentirosos. Mas vamos voltar um pouco. Mas nesse aspecto, o que isso tem a ver? Satanás, ele quis se fazer como Deus. Como não conseguiu, foi expulso do céu, ele tenta colocar na mente do ser humano que o ser humano pode ser como Deus. Então aí vai aumentando todo o egocentrismo do ser humano. Sua vaidade, sua superestima por si mesmo.
O ser humano começa a se auto-idolatrar, idolatra o seu corpo, aquele culto ao seu corpo, idolatra a si mesmo ou idolatra uns aos outros. Então, o diabo ele vai cada vez mais botando na mente do ser humano que ele pode ser o seu próprio Deus. O famoso Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então veja que é muito sutil, o diabo ele vai agindo de uma maneira muito discreta para que as pessoas não percebam. Mas quando você come, bebe, mastiga, engole a palavra de Deus, você vai fazendo com que cada vez seja mais difícil do diabo te enganar. Por isso que precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque vai ficando cada vez mais difícil para o diabo enganar aquela pessoa que se alimenta da palavra de Deus constantemente. Então, o Consolador, ele convence o mundo do pecado para aqueles que não creem em Jesus. O Consolador convence que Jesus é o Filho de Deus. O Consolador, ele convence o mundo da justiça, uma vez que Jesus voltou para o Pai. Então o Espírito Santo convence que Jesus ressuscitou, ele está vivo. E isso é a justiça de Deus, depois de tudo que Jesus passou. E por fim, o Espírito Santo convence o mundo do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. O diabo sabe que ele já está condenado e não há nada que ele possa fazer para reverter essa situação. É o tipo de condenação que não pode ser anulada. Por isso ele tem pressa de angariar cada vez mais almas para levar para o inferno junto dele. Ele pensa assim, já que eu não posso me livrar do inferno, pelo menos eu vou levar um monte comigo. E ele tem conseguido. O inferno, para você que tem dúvidas se ele existe ou não, porque há quem diga que o inferno é aqui. Esse mundo é muito ruim, o inferno já é aqui. Não. E eu vou falar um elemento, porque um é o suficiente. Esse elemento, ele basta para qualquer refutação que pudesse vir depois. O inferno não é esse mundo que nós vivemos. Eu vou dar um único motivo, porque nesse mundo que nós vivemos, nós ainda temos a presença de Deus. Logo, o inferno é a total, absoluta, eterna ausência da presença de Deus. É isso que torna o inferno tão terrível. Muito mais do que fogo, muito mais do que enxofre, muito mais do que ranger de dente. O que torna o inferno terrível, o principal elemento, é a ausência da presença de Deus. E o ser humano não foi criado para viver longe de Deus. Quando estamos com Deus, podemos passar por um incêndio que queime toda a nossa pele. Vamos sentir dor, mas a presença do Senhor vai tratar a nossa alma e a nossa carne. Quando nós estivermos com muita dor, ao ponto de ranger os dentes ou muito medo, a presença de Deus estará conosco. Quando nós estivermos numa situação de vida ou morte, medo, pânico, pavor, incerteza, injustiça, a presença de Deus estará conosco, trazendo alento, conforto, segurança. Agora experimenta passar por qualquer uma dessas situações sem a presença de Deus. Tudo é potencializado, todo sofrimento é potencializado. Tudo que já é ruim se torna pior. E eu não digo a ausência de Deus por um dia, que já é terrível para o ser humano, é uma eternidade.
Eu digo exatamente a eternidade longe de Deus. É por isso que é tão urgente a necessidade que as pessoas compreendam o valor que tem o Evangelho, a notícia da salvação. Por isso que é tão urgente que aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus aceitem. Não quando elas forem velhas e já tiverem curtido a vida. Aceitem hoje. Porque assim como tem gente que morre com 100 anos, o meu avô partiu com 99 anos. Existem aqueles que partem na juventude. E aí? Você está esperando ficar velho para poder curtir a vida e no final se converter para ser salvo do inferno? E se o seu plano não der certo? E se Deus tiver estipulado que você vai morrer hoje, mesmo que você esteja na faixa dos 20 anos? E agora? De nada adiantou o seu plano. Nós precisamos entender que hambúrguer, brigadeiro são gostosos, mas o que alimenta é arroz e feijão. Os prazeres do mundo são gostosos, não dá para negar. Mas o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Tem muita gente trocando a refeição pela sobremesa, por um lanche, e essa pessoa fica desnutrida, fraca, vulnerável, até morrer. E isso não se aplica apenas, à vida carnal, mas principalmente à vida espiritual. Um espírito desnutrido, um espírito que está faminto, sedento pela palavra de Deus, mas que não é alimentado. Porque o seu dono está ocupado demais, alimentando a sua carne. E existe uma pergunta muito comum feita em relação à guerra entre carne e espírito. Quem é que vence essa guerra? E nós estamos cansados de falar, mas é necessário falar de novo, que quem vence a guerra entre a carne e o espírito é aquele a quem nós mais alimentamos. Se eu alimento mais a minha carne, ela vai ganhar. Se eu alimento mais o meu espírito, ele vai ganhar. Nós precisamos entender que o ser humano, ele é um espírito que está vestido com uma roupa de carne. A carne, essa hora, um momento, nós tiramos essa roupa é tirada de nós. Essa roupa de carne é tirada de nós. Aí sobra o espírito. E aí o que você fez pelo seu espírito? Como você alimentou? Será que quando Deus tirar a sua roupa de carne, ele vai encontrar um espírito robusto, bem alimentado, corado, vigoroso, forte? Ou quando Deus tirar a sua roupa de carne, ele vai encontrar um espírito desnutrido, raquítico, em sequidão, fraco? Pois é. Para terminar a nossa reflexão de hoje, eu deixo os 2 primeiros versículos, os 3 primeiros versículos desse mesmo capítulo. Estamos em João 16. Se você pegou o vídeo no final, volta para você pegar a mensagem inteira e compreender. Está escrito assim no versículo 2 e no versículo 3. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão
porque não conhecem o Pai nem a mim. Jesus está falando algo aqui também muito sério e muito grave. Como se já não fosse grave o suficiente expulsar os discípulos de Jesus das sinagogas. E quando eu digo aqui discípulos, eu digo aqueles que creem em Jesus. Eu acho que tem aqui no canal um vídeo que nós falamos a diferença entre seguidores de Jesus, discípulos de Jesus e apóstolos de Jesus. Depois, futuramente, nós podemos refazer uma pregação sobre isso, que é algo importante que a gente precisa entender a diferença de um e outro. Mas voltando aqui para o finalzinho da nossa reflexão, como se já não fosse grave o suficiente a expulsão dos servos de Jesus das sinagogas, como ainda acontece hoje em dia, quantos cristãos expulsos de suas igrejas, igrejas fechadas, depredadas, pichadas, vandalizadas, queimadas, destruídas. Jesus ainda vai trazer aqui um cenário ainda mais grave. Chegará o momento, a hora, em que vos matarão. E com isso, eles julgarão que estão prestando culto a Deus. Isso não te remete a nada? Pensa no Oriente Médio. Pensa em todos aqueles grupos terroristas que são ali maquinados e são ali manipulados e são ali totalmente desenvolvidos, e eles se movem baseados na fé que eles creem. E qualquer que estiver fora da fé deles é passível de morte. Quantos cristãos são mortos por terroristas, principalmente do islamismo, e eles creem verdadeiramente, eles acreditam de verdade que estão fazendo algo para Deus, para agradar a Deus, estão fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus. Jesus, o próprio Deus encarnado, está falando isso. Milênios atrás ele falou. Hoje nós ainda vemos isso. Terroristas, fanáticos religiosos que matam cristãos acreditando que estão prestando culto a Deus ou a Alá, como na sua linguagem natural eles chamam. E Jesus vai falar o porquê que eles farão isso. Por que eles matarão vocês acreditando que estão prestando culto a Deus? Jesus explica. Eles farão isso porque eles não conhecem nem a Deus e nem a mim. A ignorância do conhecimento de Deus e de Jesus alimenta a violência contra o povo do próprio Deus. Então, para que nós possamos fechar essa reflexão de hoje, e eu já peço humildemente, compartilha esse vídeo. Clica em compartilhar. Se você compartilhar com outras pessoas, 3, 5, e pelo menos uma delas ouvir essa mensagem, você já vai ter sido um instrumento de bênção na vida de alguém. Você não tem a noção do alcance que essa mensagem pode chegar até em outro país. Com uma tradução, pessoas vão receber essa mensagem e vão ser abençoadas por Deus. Não deixe nunca de compartilhar a palavra de Deus. Isso faz parte do pregar o evangelho a toda criatura. Quando você compartilha a mensagem que você recebe, você está levando esse evangelho adiante. Então, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Quantos cristãos, quantos filhos e filhas de Deus são mortos por pessoas que acreditam que estão fazendo um favor a Deus ou estão ofertando a Deus um culto
Estão fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus por não conhecerem nem o Pai nem o Filho. Não conhecem a Deus nem a Jesus. Porque se conhecessem, não fariam isso. Eu sempre digo que a pessoa que ataca o cristão, ela está atacando ao Cristo. Porque não existe cristão sem Cristo. Logo, o cristão que é atacado está sendo atacado por quem ele representa. Como as pessoas que odeiam Jesus sabem que elas não podem bater em Jesus, elas batem no cristão. Como as pessoas que odeiam Jesus sabem que elas não podem matar Cristo, elas matam o cristão. Olha como essa atitude, ela é forjada e ela é estimulada por Satanás. Nós falamos isso aqui ainda há pouco. Como Satanás não conseguiu validar o seu plano de ser como Deus, ele botou isso na mente do ser humano. Você pode ser como Deus. Agora, as pessoas que maltratam e matam os cristãos, elas sabem, elas não podem matar a Cristo, então elas vão matar os cristãos. É Satanás de novo sugestionando. E a pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela é cheia do espírito do engano, que é Satanás. Então veja como ele ainda tenta, de alguma maneira, atingir a principal criação de Deus, que é o ser humano. O principal alvo de Satanás é o ser humano, porque o ser humano é a única criação que Deus fez à sua imagem e sua semelhança. Então, como o diabo não conseguiu ser como Deus, ele botou na mente do ser humano: você pode ser como Deus. E aí, lá no jardim, tudo acontece porque o homem quis ser como Deus, sugestionado por Satanás. E ainda hoje ele faz isso. Ele sugestiona e muitas pessoas aceitam essa sugestão. E esse é um dos exemplos que nós acabamos de dar aqui. A pessoa que odeia a Jesus Cristo, ela sabe, eu não tenho como matar Jesus Cristo. O que eu vou fazer para tentar atingi-lo? Eu vou matar o cristão. Eu vou matar o servo dele. Se eu não consigo matar o dono, eu mato o funcionário. Se eu não consigo matar o pai, eu mato o filho para que o pai sofra. Se eu não consigo matar o Cristo, eu vou matar o cristão. Porque ele representa o Cristo aqui na terra. E tudo isso é sugestão do diabo e muita gente vem acreditando. E Jesus fala que eles matarão vocês, acreditando estarem fazendo culto a Deus, porque eles não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Conheça a palavra de Deus, conheça Jesus Cristo, conheça o Evangelho, conheça a verdade e a verdade irá te libertar das garras da mentira que aprisiona. Satanás é o pai da mentira e todo aquele que é mentiroso e amante da mentira é filho do diabo. Entrega a tua vida a Jesus. Saiba que quem convence é o Espírito Santo. Então, quando alguém for evangelizar você e você perceber que aquela pessoa não está tentando te forçar, te convencer, saiba, aquele verdadeiramente é um evangelista de Deus, porque ele não está tentando te convencer, ele está te mostrando que existe salvação para a sua alma, ela se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Se você já entregou e se afastou, volte para Jesus, sempre pensando: hoje pode ser o meu último dia de vida, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, eu estou despreocupado, porque se hoje eu fechar os olhos, quando eu abrir, eu vou ver o meu Senhor de braços abertos para me receber. Então que Deus abençoe você, se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo e não deixe de compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe.